Sem dúvida, as pestes são devastadoras. No campo artístico, porém, elas não deixam de ser fecundas. Bom, hoje a gente vai conversar aqui com Alex Miyoshi, que é professor no curso de Artes Visuais da UFO. Ele é mestre e doutor em História da Arte pela Unicamp. Ele também foi coordenador do MUNA, do Museu Universitário de Arte da UFO. E como bom historiador da arte, o Alex tem alguns insights interessantes para trazer para a gente a respeito disso. Eu sei, né, Alex, que a gente está, de fato, falando sobre um momento que é bastante delicado, complicado, não deixa de haver uma série de tristezas envolvendo o momento pelo qual a gente está passando, esse e qualquer questão pandêmica e tal. Mas é interessante a gente perceber que existe um lado ensolarado por trás disso tudo, ou pelo menos a situação pode ser um pouco menos trágica do que é. E a ideia era justamente isso, a gente fazer uma recuperação da sobrevivência e dos movimentos da arte dentro de outros contextos pandêmicos para a gente poder entender o que é o nosso papel nesse momento e as nossas possibilidades de sobrevivência e até mesmo de desenvolvimento. O que você tem para dizer sobre isso? Qual é o lado ensolarado dessa situação toda, Alex? Oi, Mário. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite. Eu me sinto muito honrado de participar do festival, que eu sempre admirei desde que eu conheço, né, há alguns anos. Né, nós entramos mais ou menos juntos na UFO e nos conhecemos desde então. Então, estou muito feliz de estar participando. Tá? Obrigado. Bom, o lado ensolarado, né, em primeiro lugar, o fato de estarmos vivos, né, e olhando para tudo isso, é claro, com muito cuidado, com muito respeito pelo que se passa, né, inclusive com as pessoas mais fragilizadas, né, com as mais vulneráveis, e tentando, né, com o nosso métier específico que, né, envolve as artes, suavizar, né, amenizar e ensolarar ainda mais um pouco as vidas das pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Mas então, Alex, vamos tentar pegar um pouco essa recuperação, né? A ideia era a gente pensar o que o histórico de pandemias pelos quais a gente passou, e assim, do topo da minha cabeça, assim, pensando em primeira sem muita avaliação, a gente talvez tenha grandes exemplos como a da peste negra na Europa e talvez até da gripe espanhola mais recentemente. Acho que esses talvez sejam os dois principais momentos, né, situações de pandemia da qual estão mais, né, recuperados em termos históricos. O que aconteceu nesse momento? O que foi esse período para os artistas? Sim, então vamos conversar um pouco sobre como e o que fizeram, né, os artistas nesses momentos. Sim. Incluiria uma outra grande pandemia também, que é a cólera. Sim. Uma pandemia que, né, se diz ter originado na Índia, né, e espalhado pelo Ocidente aí desde principalmente o século XIX, né, também uma das maiores pandemias, né. Mas, enfim, existem muitas outras, né? A questão sempre é cíclica na história e que vai ser, de algum modo, né, impactante para os artistas. Nós estamos fazendo essa questão, em particular, né, para os artistas, claro que de um ponto de vista também da sobrevivência das artes e dos artistas, né, assim, da própria sobrevivência humana, né, nessas situações. Mas, em termos de profissão, me parece justo também salientar que, em comparação com outros campos, que são os ditos, eu vou colocar tudo entre aspas, tá? Isso é muito importante, Claro. são chamados ditos campos, né, de trabalho essenciais, né, nesse tipo de situação, que são os ligados à saúde, né, propriamente, à segurança, né, sem dúvida nenhuma são os campos mais afetados, né. É claro que nós, enquanto artistas, né, trabalhadores da arte, nós temos, nesse sentido, um certo privilégio. Né? Nós estamos mais resguardados, nós podemos trabalhar de uma maneira mais segura. Né? É claro que também há nuances dentro dos campos artísticos, então é importante a gente pensar, por exemplo, né, que os artistas do campo das belas artes, ou da pintura, da escultura, né, das artes visuais hoje, né, sem dúvida nenhuma, são mais resguardados, porque eles não precisam de um público, né, com o qual interagir. Agora, por outro lado, os do espetáculo,
que é o que são, né, os casos do teatro, da música, né, das artes performáticas, enfim, é mais complicado, né, porque você tem aí né, o seu ganha-pão diretamente afetado, né? Então, como reagir diante disso? Bom, nós estamos, né, fazendo aqui, né, uma coisa que, de algum modo, corresponde a uma solução e que muitos artistas têm encontrado, né? É claro que isso é uma coisa muito, muito recente, né? Só pôde acontecer agora, né? Para falar bem a verdade, não nenhuma Sim. outra pandemia, é uma primeira experiência esta, né? Em que os artistas podem utilizar essa tecnologia, né? Esse grande meio, em seu próprio benefício e que tem, nós sabemos bem, né? Colhido bons resultados. No entanto, ao longo da história, não foi muito diferente, né? Essa situação geral, ela corresponde bem. Os artistas também eram afetados, é claro, eu poderia, né, destrinchar aqui um número imenso, uma lista interminável de artistas que morreram, inclusive em situações, né, ou ligadas ao trabalho, né, e que tanto do campo do espetáculo quanto das artes visuais, né? Mas não é esse o ponto, me parece, né? Acho que não vale a pena a gente ficar entrando nisso, mas sim como os profissionais, né, vão interagir como resposta e principalmente, né, no sentido de também valorizar esse campo artístico que de outro modo, eu vou usar de novo a palavra essencial, entre aspas, né, porque nós sabemos muito bem, Mário, nós concordamos mais ou menos, a gente já conversou sobre isso, né, o campo artístico ele não é um campo não essencial, né, muito pelo Exato. contrário, nós estamos justamente vendo esse papel essencial do campo artístico hoje mais do que nunca. Né? Então, as pessoas se voltando para práticas, elas, artísticas, né? Pessoas que não são artistas, mas que têm aprendido a lidar com a fazer arte, de algum modo cantar, né? Ou atuar, ou então produzir alguma coisa manual. Né? Então, tudo isso mostra a essencial importância do nosso campo, né? E da nossa produção hoje. Bacana. Pois é, Alex, é muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso, porque você Sim. faz um pouco essa distinção entre, vamos dizer assim, as artes performativas e as belas artes, né? Em geral, a gente pode imaginar que alguns labores artísticos, e aí eu não vou falar apenas vou falar de letras também, né? A escrita, vamos pensar na pintura. A gente, em geral, tem a imagem desse tipo de profissional, de artista, como um artista que, se ele não é essencialmente um artista solitário, né, ele tem meios de produzir solitariamente. Já o artista do espetáculo, ele está subordinado a duas questões básicas. A primeira é uma questão, vamos dizer assim, prática, imediata, né? Ou seja, o artista performativo, pelo menos antes desse tipo de tecnologia que está chegando para a gente, ele precisava da questão do convívio, do encontro, da proximidade com as pessoas. Existe uma outra questão ligada às artes dos espetáculos, não apenas as artes dos as performativas, mas de certa maneira elas representam isso mais ou menos bem, é que elas são, em geral, elas são produzidas a partir da fricção social. Né? As grandes temáticas do performativo estão justamente na vida em comunidade. Né? Ao passo que eu pelo menos, né, lá do topo do meu resguardo como dedicado às artes performativas, eu fico imaginando que outras artes elas são mais solitárias e contemplativas. Né? E isso poderia ser uma espécie de vantagem para um pintor, para um escultor, para um escritor solitário do que propriamente para um ator, ou para um artista, ou para um performer, ou para um bailarino que precisa estar com outros sobre o palco e diante do palco para sobreviver, ou para fazer com que a sua arte exista, né? Isso é verdade ou é uma percepção equivocada minha? Né? O pintor não é exatamente um artista que produz solitariamente.
Não, esse é um outro mito. O pintor precisa da seiva social, né? Também é importante ter, inclusive, vamos pegar os pintores franceses, né, que viveram não bem sob uma pandemia, mas vamos pensar nos impressionistas, né? Em Paris, muitos deles sendo acometidos por sífilis, né? Uma outra Uhum, doença, alguns inclusive morrendo em decorrência disso, né? Que também foi considerada uma espécie de praga, né? Contra os devassos e contra os boêmios, né? Assim como a AIDS vai ser no final do século XX. Não, eles tiveram, né, viviam no meio de uma, né, intensa vida social e era importante, né, se embeber disso. É claro que o produto final, que é aquela pintura, ela vai representar, não é? Mas, né, como uma criação individual, que nem sempre era individual. Muitos desses quadros têm pinceladas de diferentes artistas, eles se visitavam nos ateliês, né? E muitas uhum, vezes, quando um é mestre e o outro discípulo, né, o discípulo fica honrado que o mestre dê uma pincelada final e acabe uhum. o seu quadro e assim por diante. Então, é Sim, uma arte que também tem um cunho social muito profundo. Né? E de um ponto de vista mais contemporâneo, para fazer uma provocação, eu sempre gosto de pensar na pintura como uma arte também performativa, né? Inclusive uhum. que o Jackson Pollock vai fazer, Pollock. né? Action painting, né? Uhum. E isso nós caminhamos então pelo século XX, né? E agora hoje século XXI, em que as artes todas de uma certa maneira se misturam, né? As fronteiras ficam muito mais diluídas. Sim, Então é claro que tem muito menos, né, o trabalho, por exemplo, nunca você vai ver uma pintura com os créditos, como num filme que passa ao final, você tem quase sim, 5 minutos de créditos, né, porque é preciso ali mostrar que tem, às vezes, 1.000 pessoas trabalhando, uma pintura não tem sim, isso. sim. Mas, se nós pensarmos que para fazer a tinta, para produzir, não é, para que o jardineiro que produz aquela, né, que deixa aquela paisagem bonitinha, então Uhum. seria uma grande equipe, né? É o equívoco Sim. a que nós levamos, né, a pensar na arte da pintura ou da escultura como feita por um demiurgo, né? Alguém que está Uhum. sozinho, quase igual a um deus, e não é bem assim, né? Certo. E aí, Alex, a gente está nesse momento tentando usar a tecnologia como ela se oferece para a gente para fazer a arte, o trabalho artístico permanecer, ou até mesmo reinventar certas maneiras de criar e de divulgar esse tipo de trabalho. Em pandemias anteriores, a arte ela desapareceu, ela floresceu ou ela ficou em estado dormente? Essa é uma questão muito interessante, porque Uhum, de maneira mais ou menos recorrente o que ocorre, é claro, como né, toda grande crise que surge, né, causa, em primeiro lugar, um estado de alerta. Então, em meio a esse estado de alerta, que você precisa, em primeiro lugar, se resguardar. Né? Então, garantir a sua segurança, entender o que está acontecendo, né? Tudo mais fica secundário. Né? Então, as artes, inicialmente, elas têm um movimento não de retração, mas de certa contenção ou de pausa. Mas o que acontece logo depois é muito interessante, porque justamente esse termo que você usou, o florescimento, é inevitável. É mais ou menos como ocorre no mundo botânico mesmo. Né? Nós temos uma situação do inverno, né? A gente não sente isso tanto aqui, mas na Europa é muito fácil de ver. Né? As árvores todas parecem estar mortas. Né? Você fala, ali não brota mais nada, já era. E quando vê, uhum, floresce. Né? Logo depois do inverno vem a primavera. Então, com as artes é mais ou menos isso. Para citar um exemplo só, né, alguns estudiosos apontam, né, esse como um grande exemplo, que é o pintor, né, o primeiro grande pintor do Renascimento italiano, que é o Giotto. Né? Ele que no início do século XIV vai produzir uma grande pintura de cunho realista, de cunho naturalista, e vai revolucionar o mundo das artes do Renascimento. Pela primeira vez desde, né, a antiguidade e alguns intermédios aí na Idade Média, né, um artista ousou confrontar a realidade, né, quase como um criador divino. Né? E por que isso ocorre? Né? Isso ocorreu ali porque era um momento oportuno, né? Havia uma certa tranquilidade, uma certa pax, né? Um momento mais tranquilo para que isso suceda. Porque, em geral, num momento, o próprio Leonardo da Vinci vai dizer que depois de Giotto as artes decaem.
Né? Leonardo da Vinci diz isso nos textos. Por que decaiu? Porque você justamente tem um retorno a uma espécie de ordem que vamos entrar no mundo idealista novamente. Então, a arte da Idade Média, que o Giotto contribuiu para suplantar, ela retorna com grande força, porque é um mundo do espectro, né, do fantasma, das coisas que não são tão sólidas. E isso coincide justamente como no momento em que nós vivemos hoje. O que se assiste mais na TV ou no cinema, né, que as pessoas estão buscando mais, são os filmes de cunho água com açúcar, né? Algo que seja que fuja dessa realidade. Né? É claro que tem ainda filmes, né, de fim de mundo, apocalíptico, zumbi e tudo mais. Né? Mas a tendência é que isso enfraqueça, porque já vivemos essa realidade. Então, para que a gente vai assistir mais disso? Né? Nas artes visuais acontece exatamente o mesmo. Né? E nas artes de forma geral, né? Como os temas mesmo para uma peça de teatro, né? Ou para música, né? É um pouco nesse sentido. É engraçado, porque esse tipo de, como você diz, esse tipo de retração, ele produz essa pax, né? Essa pax a qual você se refere, você fala de pax, eu lembro da pax romana, né? Que é do Império Romano, ocupando os espaços e tal, e dando um certo ordenamento jurídico aos ambientes ali, e aquilo produz uma espécie de pax, aquilo de certa maneira permite que haja um certo desenvolvimento econômico, né? Essa paz, essa calmaria que vai ser necessária para que a arte se desenvolva de certa maneira. Então é interessante isso que você está falando, porque você tem essa pax, né? Tanto em termos de prosperidade, mas você também tem essa pax contemplativa no que se refere à reclusão forçada a qual você tem que se submeter porque você tem uma doença graçando do lado de fora da sua casa. É basicamente isso, né? Você acaba criando dois ambientes igualmente parecidos, né? Para o florescimento de uma certa contemplação que se transforma, né? Que se traduz em poética. É isso, Alex? É isso, e indo além agora, na verdade, existe também do lado econômico, né, uma transformação, porque, como a gente percebe agora, né, o momento de crise é um momento também para que muita gente ganhe dinheiro e enriqueça. Né? Então, vários estudiosos também, para ficarmos no exemplo do Renascimento, né, tomam em Florença, especificamente, foi o momento pós peste bubônica, é justamente o momento em que os banqueiros vão enriquecer. E eles vão ter condições de bancar as grandes obras de arte que vão fazer, né, que vão tomar protagonismo, né, nos séculos XIV, XV, XVI, em particular na Itália. Né? Então, ao lado dessa contenção, né, dessa pax, né, existe também, ao mesmo tempo, um enriquecimento dos mecenas. Dos artísticos. mecenas. Sim. Legal. Alex, agora conta para mim o seguinte: quais seriam alguns? Você já falou do Giotto, e quais seriam outros grandes exemplos de artistas que tiveram um determinado tipo de produção dentro desse tipo de ambiente, né? Quais seriam alguns desses exemplos mais claros aí? Bom, vamos tomar só alguns. Tá legal, claro. Um quase contemporâneo do Giotto foi o Boccaccio. Né? Boccaccio que produziu Decameron, justamente uma história que tem como o mote a peste negra, né? Que faz com que 10 jovens, para se abrigar, se esconder da peste negra, né, se encontrem numa taverna, por acaso, e desse encontro, né, dessas 10 pessoas, cada um narrando uma história, né, uma história em geral de cunho jocoso, burlesco, né, vai desenvolver essa grande obra do Boccaccio, que depois vai inspirar uma porção de outros artistas, né, o próprio Shakespeare, por exemplo, vai fazer de uma dessas histórias uma peça, né, uma das que não é tão famosa, né, mas como qualquer peça shakespeariana é genial, né, e enfim, né, um
grande relato, justamente, né, de uma situação em crise, mas que abarca uma questão, abarca uma questão um pouco cômica. Há também, né, um outro grande artista, mas agora avançando um pouco, né, é o Daniel Defoe, o autor, né, o célebre autor do Robinson Crusoe, né, que escreveu um romance também menos conhecido e que se intitula A Journal of the Plague Year, né, um diário do ano da peste, que é de 1664, século XVII, portanto. Né. É um texto de cunho bastante realista nesse caso, né, e que vai, de forma muito importante, né, fazer tecer comentários a respeito, inclusive, dos mal-entendidos causados, em particular pelos governos, pelas autoridades, né, como nós estamos vendo agora ocorrer. Né, as autoridades não vão ser de modo nenhum poupadas, né, pelo Defoe. Assim também vai fazer o Alessandro Manzoni, né, que é o escritor italiano do século XIX, né, com a obra que talvez a mais célebre hoje da literatura italiana, que I Promessi Sposi, ou seja, os noivos, né, traduzido no Brasil como Os Noivos. É um romance que foi publicado em 1827, mas que faz referência à peste bubônica que assolou Milão em 1630, né, e que ocupa, na verdade, só 2 capítulos no final do romance. É um romance que tem mais ou menos 30 e poucos capítulos, e só 2 dos últimos, mas são justamente os capítulos que mais são lembrados, e hoje pelos italianos mais do que nunca, né? Porque ele também, assim como Defoe, ele vai fazer uma acusação muito séria às autoridades. São 2 capítulos muito impressionantes. Eu aproveitei para reler um pouco alguns trechos nos últimos dias, e eles são muito comoventes, né? São de um período romântico por excelência, né, da Europa, então eles são sempre muito emocionantes, né? E colocam, né, como um bom artista faz, um bom escritor, um bom criador, né, colocam nessa ficção, né, a realidade da melhor forma possível. Né? Ele explica, né, o que se passa em Milão, que na época tinha mais ou menos 4 milhões de pessoas e que teve a sua população ceifada em mais de 1 milhão, ou seja, mais de 1/4 em um ano apenas, né, da população morreu em decorrência da peste bubônica. Então, são esses 2 grandes artistas também que vão, agora sim, num cunho mais crítico, né, para produzir essas obras. E também no século XIX, a grande Mary Shelley, né, que vai, nesse mesmo período, em 1826, vai produzir uma obra menos conhecida do que o Frankenstein, né, mas tão importante quanto no sentido de ser uma obra de ficção científica, né, que se chama The Last Man, O Último Homem. É uma obra de cunho futurista, né? Ela prevê um futuro, digamos assim, no qual a humanidade sucumbirá diante de uma terrível praga. Então, essas são algumas das produções que eu destacaria. Mas, além dessas, eu gostaria de falar de uma também que é muito importante, que eu recomendo a todos que assistam, quem não assistiu, ou quem já assistiu, reveja, porque eu revejo quase todo ano essa obra. É um filme do Ingmar Bergman chamado O Sétimo Selo. É um filme que não fala precisamente da peste, né? Conta a história de um cavaleiro que volta das cruzadas desiludido, né? Porque depois de passar por um rastro de morte, né, nas cruzadas, né, das Guerras Santas, ele encontra a terra natal assolada pela peste. Então o filme mostra toda essa situação, e não só ele encontra a terra natal assolada pela peste, mas também ele se depara com a morte personificada. Logo no início do filme, então não tem spoiler nenhum, né, a morte busca levá-lo e ele diz o seguinte: eu vou propor um desafio a você, morte. Vamos jogar xadrez e veremos, né, quem... E a morte fala: eu nunca perdi uma partida de xadrez. Né? Então, o filme se enrola com isso. Mas o que me parece mais importante é que, não só tendo a peste como pano de fundo,
não é? O filme ele apresenta justamente uma família de mambembes, né? Artistas, exatamente. É uma atriz que é fantástica, que é a Bibi Anderson, né? Ela faz essa moça linda, né? Que tem um esposo, né? Que é um ator também e dono da companhia, e o filhinho, que é um bebê. Eles fazem, às vezes, de uma família, como a Sagrada Família em Fuga do Egito. Né? É um pouco a imagem recorrente. Uhum. Né? E que, no final das contas, né, fazem com que a grande afirmação no filme do Bergman seja justamente de que são as artes que salvam. Né? Elas que vão dar o caminho para as pessoas. Então, acho que esses são alguns exemplos. Olha, é interessante isso que você traz, essa discussão sobre a arte como salvadora, porque me parece que para muita gente enfrentando a barra pesada, às vezes, de estar em situações de reclusão um pouco complicadas mesmo, né? É não apenas a experiência da arte como expectação, mas também determinadas práticas artísticas que podem ser desenvolvidas e tal, que é o que produz essa pausa, essa sanidade, é o que permite a sanidade, o que permite a saúde num momento como esse. Como adendo, Alex, tem essa questão do personagem do médico da peste, não é verdade? Que apareceu, quando é que foi? Século XVII, não é isso? Sim, é um personagem muito interessante que tem muito a ver com o seu trabalho, né, ou propriamente com a comédia dell'arte, né, Uhum. mas que na verdade não faz parte da comédia dell'arte. Esse que é o ponto. Né? Esse personagem, o médico da peste, foi resultou de uma invenção de uma roupa feita em torno dos anos 1620, 1630, onde um bico, um imenso bico, como de um pássaro, era uma máscara, na verdade, com os olhos de vidro, né, cobriam a face do médico especialista no tratamento da peste bubônica. Esse profissional era muito requisitado nas cidades europeias, que pagavam muito caro para que ele visitasse e tratasse a população enferma. E, portanto, esse ser meio monstruoso, né, que parecia algo como um mensageiro da morte, né, Uhum. que andava inclusive com um bastãozinho na mão, que ele não podia tocar nas pessoas, né, já que era peste, ele tocava a pessoa com um bastão. Esse bastão era quase como uma foice na mão da morte. Né? E ele se tornou tão importante no imaginário europeu, né, que passou a incorporar as máscaras do Carnaval de Veneza. Né, e desse modo, então, ser posto ao lado de personagens da comédia dell'arte. Então, se você entra na internet, né, geralmente vão falar um personagem da comédia dell'arte, mas não é um personagem da comédia dell'arte. Assim como é, para quem se pergunta aqui, é comédia dell'arte? A comédia dell'arte é onde nós temos os personagens clássicos, né, barrocos, na verdade, Sim. da Colombina, do Pierrot, né, que é o Pedrolino na Itália, né, do Arlecchino, né, Arlequino, Pulcinella, Purtinella, Brighella. que é o polichinelo, né, ou Sim. na Inglaterra o Punch, né, e são essas figuras, né, que fazem todo o imaginário da comédia dell'arte, que portanto tem um aspecto de burla, né, de comicidade, e que aí é uma hipótese que eu levanto, Mário, que é essa, né? Se a própria comédia dell'arte não conseguiu incorporar um personagem que é o médico da peste, embora tenha um que se chama Dottore, O que é o Dottore, doutor, mas é um outro tipo né? de personagem. É um outro personagem, ele não é um É. médico, né? Então, É. né? Não, Então digo, exato, você está certo. ele tem uma outra função. Então não há o médico da peste. E na minha hipótese, por quê? Porque mesmo para companhias que brincam, né, com a questão humana, brincar com isso é algo que extrapola um pouco a Pode ser. razoabilidade. Alex, para fechar, eu vou te fazer vou te fazer uma pergunta surpresa, porque a gente estava, eu acho que toda a nossa conversa acabou se encaminhando para uma situação que eu há um tempo atrás eu escrevi isso, eu anotei isso num caderno assim no meio de um seminário em que se dizia o seguinte: é de se esperar que a arte floresça mais em momentos de prosperidade e paz, mas é inegável o quanto a guerra e a peste são alguns dos principais temas e motores de criação.
fala-se muito sobre a guerra, ainda que muita gente diga, olha, é preciso paz, é preciso uma certa prosperidade para que você tenha um circuito artístico que possa sobreviver. É muito complicado que na hora que esses criadores vão trabalhar os seus materiais, é claro, a gente tem as religiões, a mitologia, né, que são temas que dominam grande parte das artes, das artes, mas a gente tem essa questão da guerra e da peste como dois grandes temas. Sim, Você sem dúvida. concorda Sem com dúvida. isso? Totalmente, né? Mas são temas humanos, né? Ligados justamente a uma questão que é da nossa vida, né? Da fragilidade da nossa vida, né? De Sim. como ela é posta em perigo muito facilmente, né? Então, diante de uma situação em que se torna difícil sobreviver, é possível. Então, pensar que as artes, né, elas têm uma posição secundária na vida de todos. No entanto, é justamente com a produção artística que nós podemos perceber aspectos da realidade que, mesmo diante da própria realidade, não percebemos. Então, esse é um dos pontos, né, fundamentais da arte, é jogar luzes de uma maneira, muitas vezes, mais potente do que aquelas que já estão dadas pela própria realidade. Sim. Então, é nesse sentido que eu acredito também. As artes são fundamentais, né, essenciais. E eu acho também que o mundo contemporâneo ele criou certas bolhas de prosperidade, né? Que acho que separaram um pouco a mentalidade de uma parte considerável da população do mundo do que estava acontecendo e até da própria fragilidade da vida. Talvez essa pandemia seja o nosso memento mori, né? Sim, sim. Né? Ela é o nosso memento mori, sim, sem dúvida. Inclusive em termos de símbolo, né, significado, um pouco dessa imagem do coronavírus, né, que parece uma espécie de mina, né, de guerra. Exato, Né? parece uma mina submarina, né? Verdade. Então, tem tudo isso. Alex Miyoshi, muito obrigado pela conversa, rapaz. Eu que agradeço mais uma vez, meu amigo Mário, e vamos em frente. Né? E vamos em frente, vamos seguir, vamos tentar pensar e tentar entender como a gente vive e como a gente pode ajudar a maior quantidade possível de pessoas a viver.